Pessoal presencial, pessoal do EAD, professor de língua portuguesa Felipe Firmino, e hoje nós iremos refletir, conversar sobre o texto dissertativo, a famosa redação cobrada na maioria dos concursos do Brasil. Antes de nós entrarmos em estruturas específicas do texto dissertativo, gostaria que nós conversássemos um pouco sobre o que é uma estrutura dissertativa, uma estrutura de redação. Todos aí já sabem que a redação ela faz parte de uma tipologia textual. É a tipologia textual dissertativa. E quando eu falo em dissertar, eu estou falando em transmitir uma informação sobre um tema. Redação, texto dissertativo, ele é temático. Eu só produzo uma informação sobre um tema que vai ser apresentado pela banca. Só que essas informações, elas devem estar estruturadas, para que eu possa dizer que eu produzi uma tipologia textual. Então, cada tipo textual, ele tem sua estrutura. E o primeiro passo para produzir a redação é conhecer qual a estrutura dessa tipologia textual. Tá bom? A redação ela é dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas partes elas são apresentadas por meio de parágrafos. Lembrando, parágrafo é aquele recuo que a gente dá na margem da folha, um recuo à direita, para mostrar que ali eu tenho a introdução de um assunto. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão, as partes de um texto dissertativo. A introdução, eu gosto muito de chamar de ideia núcleo, tem por finalidade apresentar a sua tese, ou seja, apresentar o seu ponto de vista sobre aquele assunto que foi apresentado pelo tema. E não se engane, a introdução ela tem um peso tão grande que ela é a estrutura, ela é a espinha dorsal do seu texto dissertativo, da sua produção textual. Por quê? Após eu apresentar uma ideia, dentro de uma linha de um texto dissertativo, por exemplo, argumentativo, eu vou comprovar, eu vou fundamentar a minha apresentação, a minha ideia núcleo. Então, na introdução, a gente constrói o que nós chamamos de ideia núcleo, que alguns dão o nome de tese, cuja finalidade é apresentar para o leitor o seu ponto de vista criado sobre um determinado assunto. Então, isso é introdução. Após apresentar essa informação, eu vou precisar argumentar. E quando eu falo em argumentação, eu estou falando em um poder de quê? De fundamentação. A fundamentação, ela vem para comprovar, para convencer o leitor sobre a sua ideia que foi apresentada na introdução. Geralmente, nas produções textuais, a gente destina algo em torno de 2 parágrafos para argumentar, para fundamentar a sua informação lá na introdução. No texto dissertativo argumentativo, é no desenvolvimento que eu trabalho a argumentação. É nele que eu busco mostrar para o leitor o porquê da minha opinião, da minha ideia. Então, é uma parte
argumentativa. Eu respondo perguntas aqui no desenvolvimento. Após esse período de comprovação, a gente entra na última estrutura dissertativa, chamada de conclusão. A conclusão nada mais é que uma retomada. Só que é uma retomada com a finalidade de resumir. Resumir o quê? Tudo o que eu apresentei nos parágrafos acima. É uma retomada sucinta do texto dissertativo. Né? São as minhas últimas considerações sobre aquele tema. Geralmente, para a conclusão, nós temos um parágrafo e neste parágrafo, de forma bem sucinta, eu abordo tudo aquilo que eu apresentei na redação. Então, para eu afirmar que eu produzi um texto dissertativo, eu tenho que apresentar claramente para o leitor estas três estruturas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Tranquilo? Falando um pouquinho ainda, né, sobre texto dissertativo, existe o que nós chamamos de princípios dissertativos. Os princípios, eles geram tudo. Na vida da gente, nós temos princípios. Na profissão, a gente tem princípios, condutas. Na redação, não é diferente. O primeiro princípio dissertativo que a gente trabalha é o princípio aí, né, da impessoalidade. Um texto dissertativo, ele deve ser impessoal, ou seja, você foca no assunto e você transmite a sua ideia de maneira impessoal, sem fazer juízo de valor sobre aquele assunto. Esse é o princípio da impessoalidade. Os verbos que a gente utiliza no texto dissertativo são verbos em terceira pessoa. Porque quando eu uso um verbo em terceira pessoa, eu foco em transmitir o assunto. Se eu uso primeira pessoa, eu transmito a minha opinião, o meu senso sobre aquela informação. Então, verbo sempre na terceira pessoa. Veracidade das informações, outro princípio. As informações apresentadas na redação têm que ser informações verídicas. Informações passíveis de um entendimento lógico ou de uma até comprovação. Por exemplo, quando você usa um dado estatístico, você não pode criar um dado da sua cabeça e transmitir para o texto dissertativo. Não, isto é um erro. Você cria informações verídicas. Dentro de uma linguagem, né, a linguagem do texto dissertativo, ela é objetiva, ela é clara e a escrita, ela está pautada na norma culta da língua portuguesa. Então, palavras, né, daquele linguajar coloquial ou até vulgar não são permitidas dentro da estrutura, dentro da produção textual. Você vai estar ferindo aí, né, o princípio da norma culta. Então, saber esses princípios, alinhar e positivar esses princípios na hora da redação é muito importante. Uma vez que, né, todos esses princípios são observados pelos corretores das bancas e você vai perdendo ponto. Né? Nós sabemos que uma redação é dividida numa parte, né, conteudista e numa parte gramatical. Então, a norma culta da língua portuguesa é na parte gramatical. Ortografia, né, a pontuação, a morfossintaxe. Você acaba ali perdendo ponto se você ferir esse princípio da norma culta, escrita na linguagem formal da língua portuguesa. Bacana? Caminhando um pouquinho, na aula de hoje, nós vamos aprender a construir a introdução, a construir uma introdução dissertativa, tá bom? Mas para isso, a gente vai passar por alguns caminhos que são necessários para me ajudar
a construir uma introdução. Tá bom? Primeira coisa, recebi um tema. Nós sabemos que o tema, ele vai ser apresentado. Só existe dissertação temática. E nos concursos, eu não crio o tema. O tema da redação é entregue pela banca. E aí a gente usa uma expressão chamada aí, né? Tempestade de ideias. Por quê? Porque você tem que reservar, no mínimo, 10 minutos para refletir sobre o tema. Alguns textos dissertativos, eles, né, alguns temas apresentados pelas bancas, eles são acompanhados do que nós chamamos de textos motivacionais. Os textos motivacionais, né, a grosso modo, eles têm por finalidade de ligar uma centelha dentro de você, de te envolver com aquele assunto. Mas já outras bancas, por exemplo, né, o CRS, a Polícia Militar, que eles não trabalham, né, a temática alinhada a um texto motivacional. Isso não é errado, porque a redação ela é temática. Eu produzo o meu texto dissertativo com os olhos no tema, mas eu tenho que reservar pelo menos 10 minutos para refletir, para me envolver, para começar a criar o que nós chamamos de argumentos sobre aquele tema, porque até o momento aquele tema ele é desconhecido. Por mais que você já venha se preparando, mas pode ser que esse tema você não tenha uma ligação com ele, você não tenha o conhecimento. E aí você tem que refletir para construir o que nós chamamos de tópicos frasais ou expressões, ou perguntas, argumentos sobre aquele tema. Para aí sim eu começar a pensar em escrever a minha redação. Então isso é muito importante. Reserve 10 minutos para você refletir, se envolver sobre o tema. Tranquilo? Após isso, eu listei aqui o que eu chamo de 5 passos básicos para elaborar a redação, tá bom? Primeiro passo aí, olha, nós iremos separar, e para isso aí, olha, você pode fazer, né, até que nós chamamos de um quadradinho. E dentro desse quadrado, você vai colocar tudo o que vier à sua mente sobre aquele tema, em forma de frases. Por exemplo, né, o aumento da criminalidade do Brasil. Você vai e começa, por que está acontecendo o aumento da criminalidade do Brasil? E aí as respostas relacionadas ao tema, você vai inserir dentro desse quadradinho. A falta de policiamento, falta de recursos, desemprego, toda a reflexão que vier à sua cabeça sobre o tema, você vai inserir dentro daquele quadradinho em forma de quê? Em forma de tópicos frasais, de expressões, desemprego, educação, falta de segurança. E você vai preencher esse quadradinho aí, pelo menos com 5 tópicos frasais. Tá bom? Depois, olha, organizar suas ideias em palavras, em frases curtas, como eu disse, tópicos frasais. Então, veio o pensamento, transformei em uma expressão, em uma frase curta, e eu coloquei dentro daquele quadradinho. Tá bom? E aí você fará o que nós chamamos de uma seleção objetiva. Você vai selecionar dentro do quadradinho aqueles tópicos que você tem um maior domínio, que você tem um maior conhecimento. Por quê? Porque essas expressões, essas palavras se tornarão os seus argumentos a serem defendidos no corpo do texto dissertativo. E aí,
Já com esses tópicos, selecionados, você vai começar a escrever, começar a criar, a construir a sua introdução. Então, não se esqueça. Se aparecer o texto base, você vai ler para ter o quê? Uma amplitude, para começar a pensar no texto dissertativo. Depois, crie tópicos frasais. E para criar o tópico frasal, lá na folha de rascunho, faça um quadrado, coloque 1, 2, 3, 4, 5 setinhas e coloque lá dentro tudo que vier à sua cabeça. E a melhor maneira de construir questionamentos é pegando o tema e transformando ele em pergunta, uma interrogativa direta. O aumento da criminalidade no Brasil. Por que ocorre o aumento da criminalidade no Brasil? O seu cérebro automaticamente ele vai começar a pensar em respostas. E essas respostas em frases curtas se tornarão o seu argumento. Para a redação, em média, precisamos retirar desse quadradinho, no mínimo, 2 argumentos. No mínimo, 2 argumentos, que devem ser, olha aqui, fundamentados, desenvolvidos, comprovados. Você constrói a ideia núcleo e você comprova no desenvolvimento. Tá bom? Com essas ideias aí bem desenvolvidas, a gente vai para a construção da introdução. A introdução é o primeiro passo, é a primeira estrutura dissertativa que deve ser construída. Bom? Então, para enfatizar, passei por aqueles 5 passos. Tem um tema, olha, a descriminalização do uso da maconha. Quando eu falo que a maconha deveria ser descriminalizada, eu estou diante de um tema que eu chamo de um tema polêmico. O que é um tema polêmico? É um tema que divide opiniões. Então, diante de um tema desse, descriminalização do uso da maconha, você vai fazer 2 questionamentos. Eu sou a favor? Eu sou contra? Se eu sou a favor, por quê? Se eu sou contra, por quê? Desta maneira, criando perguntas, respondendo às perguntas, vocês vão estar construindo os seus argumentos. E aí você vai dando forma à sua tese, à sua ideia central da introdução. Tá bom? Então, com temas polêmicos, a gente sempre sugere que o candidato ele apresente argumentos a favor e argumentos contrários. Mas, se ele construir só argumentos a favor, ele está errado? Não necessariamente, ele vai ter que debater. Se ele construir só argumentos contra, ele vai estar errado? Não necessariamente, ele vai ter que debater, ele vai ter que comprovar aqui no desenvolvimento. Tá bom? No caso da PM, um tema desse aí, quem vai corrigir a redação vai ser policiais. Então, nesse caso, não vai ser melhor ser contra a descriminalização? Olha, uma pergunta muito interessante. Pergunta muito interessante. Eu tenho um tema polêmico e talvez aquela banca, por exemplo, a descriminalização do uso da maconha. Eu estou fazendo a prova da Polícia Militar, cuja banca é uma banca militar. Se eu dissertar a favor, isso pode trazer prejuízo para mim? Não. Porque naquele momento, você é o autor daquele texto. Você vai ter que o quê? Apresentar uma ideia e comprovar. A sua redação será analisada em aspectos estruturativos e gramaticais, de conteúdo e gramática, não a sua pessoa. Tá bom? Estamos falando de temas de redação. Então estamos falando de produção textual dentro de uma tipologia textual.
Nós estamos falando da sua pessoa, o que você acha sobre o assunto. Então, você produz o texto dissertativo de acordo com a ideia que você quer apresentar e não com o pensamento daquela instituição. O texto é seu. Você é o autor. Vai ser analisado a estrutura, o conteúdo e as regras gramaticais, que são, né, o que nós temos lá na folha de correção, né, a gramática e o conteúdo, não a sua ideologia, tá bom? Isso não entra. Mas nós temos só que tomar cuidado o seguinte, dentro dos princípios dissertativos, né, eu não posso ferir os direitos humanos, eu não posso atacar, eu não posso agredir com o meu texto, porque é até um dos casos possíveis de nulidade. Mas apesar disso, eu tenho a liberdade de me expressar por ser o autor no tema polêmico, mas sem ferir nenhum direito, sem, né, alimentar qualquer preconceito, sem, né, ferir a dignidade da pessoa humana. Isso eu não posso fazer, tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Após eu ter construído os argumentos, eu tenho que pegar esses argumentos e aglutinar dentro da minha introdução. Aí eu já estou começando a falar de uma estrutura interna, de uma estrutura específica da introdução. A introdução, nós fazemos ela com aproximadamente 2 ou 3 períodos. Aí vamos relembrar? O que é um período? Um período é uma informação que eu apresento para alguém. Dentro desse período, né, eu tenho verbos, o que eu chamo de orações. Por isso que lá na gramática a gente tem período simples, período composto. Período simples, apenas uma oração, apenas um verbo. Período composto, 2 ou mais. Mas o período é uma informação com sentido completo de um assunto que eu apresento para alguém. E a marca do período é até o ponto de período. Se na introdução eu usar 2 ou 3 períodos, eu vou ter que apresentar 2 ou 3 informações completas. Você pode usar 2 ou 3. Lembrando que, por ser introdução, eu não posso fazer uma introdução muito extensa. Geralmente, recomenda-se de 6 a 7 linhas. Porque se a introdução ficar muito extensa, se você colocar informações que deveriam ser trabalhadas no desenvolvimento ou informações que não deveriam estar ali, informações desnecessárias, você acaba sendo muito redundante. Lembre, sempre na redação eu opto por construir períodos curtos, porque as informações elas são diretas. Lembra lá da ordem direta da oração? Sujeito, verbo, junto com o verbo nós temos o predicado. Se a gente fica inserindo muita informação dentro do período, fazendo um período longo, você pode perder aí a clareza na transmissão, que a gente chama lá de coerência textual. Então, pega um assunto, apresenta ele de forma objetiva e direta, sem rodeios, sempre por meio de afirmações. Tranquilo? Então, recomendo que a sua introdução ela não ultrapasse aí 6 linhas, de 6 no máximo, estourando 7 linhas. Tranquilo? E que os períodos tenham no máximo entre 2 ou 3 períodos. 2 períodos é ótimo, 3 períodos também não está errado, não. Pessoal, quando eu falo em introdução, construção de desenvolvimento, construção de conclusão, eu tenho que lembrar uma coisa, eu estou em uma tipologia textual. E lembra que nós vimos que tipo textual
né, uma tipologia textual é um conjunto de regras gramaticais, de regras estruturais que vão dar o quê? Que vão dar identidade, que vão dar forma, né? Ao final eu posso falar, realmente é um texto dissertativo. A introdução, toda introdução, ela deve apresentar aqui, olha, 2 fundamentos importantes. Talvez, se você nem apresentar esses argumentos, é perigoso você perder a sua introdução. No primeiro período da introdução, nós fazemos o que nós chamamos de ampliação do tema. O que consiste a ampliação do tema? É como se você fizesse uma paráfrase do tema. Uma paráfrase é você dizer a mesma coisa, mas de forma o quê? De forma diferente, com outras palavras, de forma mais ampla. Primeiro período da introdução. No segundo período da introdução, ele é destinado, né? Lembra que nas 5 etapas, uma delas foi construir os argumentos, dentro daquele quadradinho? É eu apresentar os meus argumentos, e isso vai construir o que nós chamamos de tese. A tese é uma ideia que você tem sobre algo, é uma informação que você tem nas mãos, mas que essa informação deve ser comprovada. Você tem que entregar essa informação para o leitor, mas ele tem que aceitá-la. 2 períodos. Primeiro período, paráfrase, ampliação do tema. Segundo período, eu mostro os argumentos. E desta maneira eu tenho a minha introdução. Aí é o que eu chamo de tese ou ideia núcleo, ideia central ali do meu texto dissertativo. Não se esqueçam isso. A ausência de um desses dois processos, desses 2 mecanismos aqui, pode dar até a nulidade do meu texto dissertativo, porque a minha introdução, ela está o quê? Ela está falha. Eu não consegui apresentar para o leitor qual que era a minha tese, qual que era a minha ideia sobre aquele determinado assunto. Tranquilo? Só que quando eu falo em introdução, dependendo do tema que você tem, você pode construir várias formas de construir uma introdução. Então agora a gente vai começar, a trabalhar os diversos tipos de introdução, as formas de se construir uma introdução. Por exemplo, eu posso construir uma introdução em forma de pergunta. Na verdade, a interrogativa direta ou indireta dentro da redação, ela pode aparecer sem nenhum problema. O que eu não posso esquecer é que se eu apresento uma pergunta, obrigatoriamente eu devo respondê-la. Eu não posso deixar uma pergunta para o leitor responder ou uma pergunta em aberto. Não tem nenhum problema. Então eu posso iniciar a minha introdução em forma de pergunta, sem nenhum problema. Eu posso conceituar, algo ali bem relacionado com o tema, Conceituar é trazer um conceito, uma explicação. Geralmente você tem uma sigla, PMMG, Polícia Militar de Minas Gerais. Então você pode iniciar a sua introdução conceituando uma sigla, uma terminologia, tá bom? Eu posso iniciar ainda por meio de dados estatísticos, o que é muito interessante. O único problema dos dados estatísticos é que se você apresentar aquele dado estatístico, ele tem que ser verídico e você tem que informar de onde ele veio, onde foi construído aquele dado, qual órgão, é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tranquilo? Eu posso criar minha introdução com ideias contrastantes, ou seja, ideias opostas, Criar ali, por exemplo, quando eu tenho um tema polêmico, eu já apresento um argumento a favor e um argumento contra. E aí, no parágrafo de desenvolvimento, um parágrafo eu vou falar a favor, outro parágrafo eu vou falar contra. Então, ideias que se contrastam, se opõem, nos temas polêmicos, é o ideal a ser utilizado na introdução. Já apresentar logo de início
de maneira impessoal ali os dois argumentos referentes àquele tema polêmico. Porque o tema polêmico, por natureza, ele tende a divergir opiniões. E essa divergência, às vezes, ela é tão profunda que não há de se chegar a uma conclusão unânime. Tá bom? Ou eu posso, fazendo ainda, uma comparação. O que seria essa comparação? Seria uma relação entre o presente, fazendo uma analogia com o passado. Então, presente e passado, comparando, por exemplo, como era e como é nos dias atuais. A questão do voto, a questão da democracia, a questão da mulher, como era antigamente, como é hoje. Então, percebam que eu tenho que treinar as minhas técnicas de introduzir um assunto, como eu vou iniciar. E isso a gente chama de técnicas de introdução, técnicas de construir, de elaborar a introdução. Tranquilo? A primeira que nós veremos é elaborar a introdução em forma de pergunta. Não há nenhum problema, mas ao longo do texto eu terei que respondê-la, tá bom? Então, a única coisa que eu quero que você guarde é isso. Se eu pergunto, eu mesmo respondo. Não esqueça disso. Bacana? Um momentinho. Olha esse tema. Leis de trânsito. Tem um tema aí que vem falar sobre as leis de trânsito. A minha introdução, olha, ela vai ter dois períodos. O período é uma informação completa. No Brasil, o número de veículos circulando nas rodovias e estradas está cada vez maior. Então, eu peguei aqui, olha, o assunto trânsito e ampliei no primeiro período. Trouxe uma informação bacana aí, que no Brasil, o número de veículos circulando nas rodovias está cada vez maior. No segundo período, que é a construção da tese, eu vou criar os meus argumentos em forma de pergunta. Nós não estamos refletindo aqui por criar dois argumentos, então eu vou fazer duas perguntas. Primeira pergunta: será que os motoristas conhecem todas as normas de trânsito? Então nós vamos responder isso. Será que eles estão respeitando as regras? Segunda pergunta. Nós também vamos responder isso. Então, neste tipo de introdução, lá no meu segundo período, eu mostro os argumentos, mas em formas de perguntas. E olha lá, olha. Primeiro argumento: motoristas conhecem as normas de trânsito. Então é o primeiro questionamento que eu vou ter que responder. O segundo: se os motoristas estão respeitando as regras de trânsito. Então são dois argumentos transformados em formas de pergunta, as quais serão respondidas ao longo do texto. Tá bom? É uma maneira muito prática e eficiente de iniciar a introdução, porque a interrogativa direta, ela tem uma capacidade de impulsionar o nosso cérebro para responder a esta pergunta. Tá bom? Pessoal, a segunda maneira aí, olha, é conceituando algo. Conceituar é trazer uma explicação. Explicação sobre o quê? Eu vou, no tema e consigo tirar algumas palavras ditas, palavras-chave, que são aquelas palavras que têm um total envolvimento com o tema. E aí eu trago para o leitor a explicação sobre aquela palavra.
né? Eu uso que lá na gramática nós chamamos do aposto para trazer uma informação sobre um substantivo anterior. É uma maneira muito bacana de iniciar a sua introdução, desde que você, atenção, desde que você possua o conhecimento daquela palavra. Você tem que saber. Sabes que o IBGE, vírgula, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então eu conceituei o que é IBGE. Mas eu tenho que saber. Senão você vai começar a redação mal, tá bom? Então olha lá. Eu tenho o tema. Reflitam comigo. A importância do esporte. No tema a importância do esporte, a palavra-chave é esporte. Então eu vou, no primeiro período, conceituar a palavra esporte. Então, olha lá, esporte é um conjunto de atividades físicas que podem ser praticadas em equipe ou individualmente. Então, eu conceituei, eu trouxe uma explicação sobre a palavra esporte. Primeiro período. No segundo período, aí eu já venho apresentando a minha tese. Eu venho apresentando os meus argumentos. Essas atividades visam a uma melhor qualidade de vida para as pessoas, tanto na área da saúde quanto em outras áreas. Por isso, a importância da prática do esporte. Então, eu conceituei e depois eu trouxe um entendimento. Essas formas de iniciar a introdução, elas são tão interessantes que, na verdade, eu posso até, comungá-las. Fica aí uma dica muito boa sobre como iniciar a introdução. No primeiro período da introdução, traz o quê? Um conceito sobre uma palavra-chave daquele tema. Você vai trazer uma explicação. E no segundo período, você não tem que mostrar os argumentos? Mostre os argumentos em formas de pergunta. Então, na verdade, nós pegamos duas formas de iniciar a introdução e transformamos em uma. Guarde isso para a prova. No primeiro, conceitua período. Conceitua um termo, uma palavra, uma expressão. No segundo, cria os argumentos em formas de pergunta. Porque no desenvolvimento, você vai responder aquelas duas perguntas lá na sua introdução. Mas não esqueça dos 5 passos. Tudo isso após ter passado aí por aqueles 5 passos, tá bom? Então, é permitido você unir essas formas de iniciar uma introdução. Perfeitamente. Bom. Dados estatísticos, né? É muito comum o candidato se preocupar com, minha redação, ela tem por obrigatoriedade apresentar um dado estatístico. Olha, como que eu apresento um dado estatístico? Né? Esses dados estatísticos, eles têm que ser verídicos ou não? Eu posso criar um dado estatístico por base da minha experiência, por exemplo, empírica? Não. O dado estatístico, ele é utilizado no texto dissertativo. Quando a gente pega uma redação em que o candidato ele apresentou um dado estatístico, isso enriquece muito a produção textual dele. Porque a dissertação ela tem que ser impessoal. Então, quando eu apresento um dado estatístico, eu torno aquele texto muito verídico. Porque o dado estatístico foi produzido por alguém que tem um renome, que tem um conhecimento, né, naquele assunto. Então, é sim muito louvável quando a gente pega um texto dissertativo e a gente percebe que o candidato utilizou aí de forma objetiva, de forma, verídica, um dado estatístico. Então, eu não crio dados da minha cabeça, tá bom? E ainda, gente, se eu apresento os dados estatísticos, por não ser uma produção minha, eu tenho que citar a fonte. Eu tenho que citar quem é o responsável, ou os responsáveis, ou de onde foram extraídos
aquelas informações que eu estou utilizando na introdução. Por quê? Porque senão aquela informação ela vai ficar o quê? Passível de ser parcial. Talvez ele criou isso. Onde? De onde foi produzido isso? Qual que é o estudo científico sobre aquele dado? Então, posso utilizar? Sim, deve. Mas se você não souber de onde foram extraídos aqueles dados, não use, tá bom? Para você não acabar perdendo ponto ou até sendo vítima aí de, nós chamamos aí de plágio, tá bom? Vamos imaginar esse tema, o crescimento do número de internautas no Brasil. Novamente, olha, perceba que eu tenho 2 períodos. Introdução com 2 períodos, 2 informações. A primeira, olha, eu vou apresentar um dado estatístico. Então, eu vou apresentar o dado e citar qual o responsável pela sua produção, de onde que eles foram extraídos. Devagar, o Brasil vai proporcionando a internet. E segundo o IBGE, olha lá, o nome da sigla deve ser escrita em caixa alta, ou seja, letras maiúsculas. E aí eu posso colocar, olha, entre parênteses, igual está aqui, mas pode ser também o hífen. E aí eu trago uma informação. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí eu trago, olha, um dado. E o IBGE revelou que 83 milhões de brasileiros podem ser considerados internautas. Então eu comecei a minha introdução, demonstrando um conhecimento maior, uma informação privilegiada, que é o dado estatístico de um órgão. E aí, olha, nós vamos para o segundo período. Apesar disso, muitos brasileiros ainda são excluídos do ambiente virtual. Então, o meu argumento é que, embora nós tenhamos mais de 80 milhões de brasileiros que podem ser considerados internautas, ainda há muitos brasileiros, que são os chamados aí, excluídos do ambiente virtual. Então, eu vou ter que comprovar esse posicionamento. Perceba que o segundo período, ele tem a característica de mostrar a tese, de mostrar o que eu irei defender, sobre o que eu irei falar, sobre o que eu irei convencer o leitor a comprar essa minha ideia. Então, primeiro período, segundo período. Tá bom? Tranquilo? E sempre que você usar a sigla, você explica o significado dela. Após isso, você pode usar apenas a sigla, porque no corpo do texto você já trouxe a informação. Então, não apresente uma sigla, talvez por mais comum que ela seja, você tem que trazer de forma fácil o texto dissertativo para o leitor. Ele não tem que ficar refletindo, tentando decifrar significado, não. Tá bom? Ideias contrastantes, ou seja, ideias opostas. Geralmente, ou quase sempre, eu construo uma introdução com ideias opostas quando eu estou diante de um tema polêmico. Temas polêmicos, eles dividem opiniões. E essa distinção de pensamento, ela é tão profunda que talvez não se chegue a uma conclusão unânime. E aí, na introdução, eu vou apresentar 2 informações que se opõem. Eu vou apresentar 2 divergências, mas não é à toa, é com uma finalidade. Qual finalidade é essa? Eu apresentei, mas no desenvolvimento, que eu tenho aproximadamente 2
parágrafos, eu vou utilizar cada parágrafo para defender um ponto de vista. E o tema polêmico, na conclusão, ele tem outra particularidade. Qual seria? Na conclusão, é dada a liberdade para o autor se posicionar, se ele é a favor ou não, para dar um melhor fechamento dissertativo. Mas mesmo este posicionamento deve ser feito, né, de forma um pouco discreta, levando a entender qual é o seu posicionamento. Você nunca vai utilizar, por exemplo, o verbo em primeira pessoa. Eu acho que o uso da maconha deve ser descriminalizado. Eu não posso usar o verbo em primeira pessoa. Mas, né, poderia dizer, né, por tudo o que foi debatido, há de se convir, ou há de se compreender que atualmente a melhor solução para o país seria a descriminalização do uso da maconha. Ou seja, de forma discreta, eu apresentei o meu ponto de vista. Ou pode ser o contrário, de tudo, né, em virtude dos argumentos debatidos, há de se convir, ou há um entendimento de que, neste momento, não deve ser legalizado ou deve ser despenalizado o uso da maconha. Você é o autor, tá bom? Então você tem essa liberdade de demonstrar o seu posicionamento quando o tema ele é polêmico, mas apenas quando o tema ele é polêmico. Olha lá, desigualdade social. Então aqui, olha, eu vou apresentar ideias antagônicas que se contrastam. Enquanto os salões de alta costura das grandes capitais exibem coleções de vestimentas suntuosas, os marginalizados da sociedade morrem de frio por falta de um simples agasalho. Então eu mostrei aqui, né, dois paralelos. Onde as vestimentas são suntuosas, uma sociedade, e aqui eu mostro outra sociedade, que é a sociedade dos marginalizados que passam frio e que não tem um simples agasalho. Então eu mostrei duas realidades. Eu estou aqui diante de uma introdução com ideias que não são comuns, que não se comungam, ideias que se contrastam ou contradizem, tá bom? Lembre, eu uso isso para temas polêmicos. Fica muito interessante, tá bom? E aí, olha, para finalizar, a gente vai entrar no último tipo aqui de introdução, que é a comparação. Essa comparação, ela pode ter, né, como viés vários fatores. Por exemplo, né, eu posso fazer uma comparação histórica. Eu posso pegar a mulher do século passado e mostrar em um período, e no segundo período eu mostrar como é o perfil da mulher na atualidade. O que eu estou fazendo? Uma alusão, uma comparação histórica. Ou pode ser social, pode ser econômica, política, há várias outras. Mas a comparação é quando eu pego um determinado contexto e mostro aquele contexto como era no passado e como é no presente. Por exemplo, a questão aí da mulher. Olha lá. Transformações sociais da mulher no século XX para a mulher do século XXI. Perceba que o próprio tema ele traz para mim essa busca, essa volta ao passado. Olha, século XX, mas também ele traz para mim a questão do presente. Então eu tenho passado e presente. E aí olha que bacana. Primeiro período. Antigamente as mulheres não podiam votar. Não eram valorizadas pelo seu trabalho e ainda recebiam salários significativamente menor ao dos homens. Hoje, mesmo com a existência de alguns preconceitos, a mulher vem conquistando cada vez mais o seu espaço e mostrando ser capaz de executar diversas tarefas, tendo os mesmos direitos que os homens, que eles. Então, no primeiro período da introdução, eu mostrei como era. No segundo período, eu mostrei como
é visto aquele assunto nos dias de hoje. Então aí eu estou fazendo uma comparação do passado com o presente. E no desenvolvimento? Opa, vou falar do passado, vou falar do presente. Porque aqui está a minha tese. Apesar, né, de como era, eu estou mostrando que nós não estamos num retrocesso, estamos em uma evolução de direitos. Essa é a redação com um tema relacionado aí à mulher, e além disso, nesse tema eu apresentei a introdução por meio de uma comparação. Tranquilo? Pessoal, após a gente ter refletido sobre essas formas de construção da introdução, eu trouxe aqui 5 temas para que possamos construir 5 introduções. Então, aí em casa, construa 5 introduções, utilizando em cada tema uma forma de introdução. Então, em forma de pergunta, conceituando. Se quiser, olha, eu vou fazer em forma de conceito e em forma de pergunta, com ideias contrastantes. Vou fazer por meio de uma comparação, de uma alusão histórica. O importante é treinar. A redação, ela passa por um caminho muito simples. O único caminho é a prática. Então, este material vai ser postado na área do aluno. Vá à área do aluno, leia as explicações, as formas de introdução e comece a treinar a construção dessas introduções. Por quê? É por meio desse treinamento que eu vou acostumar, que eu vou deixar por meio de automatismo, porque na hora que for me dado o tema, não tem problema se é polêmico, eu tenho técnicas para construir a minha introdução. Eu leio muito bem, mas eu tenho que ter técnica de construção. E fique com 2 períodos na introdução. Introdução curta, mais objetiva. Próxima aula, nós vamos compreender o que é o desenvolvimento. Nós vamos compreender como fundamentar, o que é fundamentação. Para que eu não construa um texto apenas por informação, porque aí a tipologia é uma tipologia dissertativa. E na maioria dos concursos cobra-se texto dissertativo, argumentativo. Eu informo, mas eu também argumento. No mais, até a próxima.